Artistas do crochê, olha só que mimo essa minha almofadinha do YouTube. Olha se não é muito fofa. Vambora aprender a fazer? Antes disso, já vai curtindo, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minha página do Facebook e o meu Instagram, Crochê Arte da Simone. Vamos começar? Bora lá começar a fazer essa almofada mais fofinha. Então, nós vamos precisar de 2 quadrados desses daqui, tá? Ó, um quadradinho é um pouco mais retangular do que um quadrado. Na verdade, aqui eu faço, nós vamos fazer 43 correntinhas, mais uma, né, que seria 44, que daí eu vou virar e vou voltar fazendo tudo em ponto baixo. E vou subir 42 fileiras aqui, tá bom? E daí depois nós vamos fazer a volta toda em ponto baixo, ó, para dar um acabamento certinho, tá? Então, ó, eu vou precisar de 2 partes dessa. Então, eu vou começar aqui com a segunda parte, fazendo as 43 correntinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui, né, vou fazer o início aqui do meu trabalho e vou fazer 43 correntinhas, tá bom? 43 mais uma, no caso 44, né, porque a mais uma, no caso, é pra virada, tá bom? Então, vão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aqui cheguei, né, nas minhas 43 mais uma, 44 correntinhas, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, vou pular a primeira correntinha e vou na segunda começar com o meu ponto baixo, tá? E vou fazendo em cada correntinha um ponto baixo até o final desta carreira, tá? Ó, lembrando que eu pego essa argolinha aqui, ó, de cima, tá? Ó, pego a argolinha de cima da correntinha e vou trabalhando ponto em cima de ponto, em cima de cada correntinha, fazendo ponto baixo até o final dessa peça. Ó, conforme eu vou chegando aqui no finalzinho, eu já vou esconder esse resto de fio, tá? Porque aí já fica com o acabamento certinho, ó. Então, eu vou chegando aqui no final, né, dessas minhas desses meus pontos baixos, né, sobre a correntinha. Aí eu já puxo, ó, esse fiozinho lá pra trás, aqui atrás, tá vendo? Que daí eu continuo, ó, já vou passando por cima, vou segurando ele aqui atrás, ó, e faço o ponto baixo, dando o acabamento já por cima do meu fiozinho, que daí a hora que eu chegar aqui no final, ó, ele já tá escondido no meu avesso aqui, tá? Ó, tá vendo? Ó, vou fazer o último ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele já tá aqui, ó, escondidinho no meu avesso. Aí já fica... E daí agora eu vou ensinar pra vocês pra ficar bem retinho, tá? Pra não ter erro, vou fazer bem devagarzinho. Então, eu terminei aqui as meus pontos baixos, eu vou virar o trabalho. E aqui, ó, pra ele ficar bem retinho, eu não vou, ó, deixa eu só soltar o fio aqui. Eu não vou nem dar uma correntinha nem nada. Eu vou direto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui certinho, ó, tá vendo? Ó, virei o trabalho. Tá vendo esse primeiro buraquinho aqui? Esse meu primeiro buraquinho aqui, ó, sem dar laçada, sem nada. Eu vou direto dentro dele. Aí, eu puxo o fio lá atrás, ó. Fiquei com 2 e pronto, fiz o meu primeiro ponto baixo. Mas é no primeiro buraquinho mesmo, tá? Aí, eu vou em cima, ponto sobre ponto. Eu vou colocando um ponto baixo em cima de cada ponto baixo até o final
dessa carreira. Na verdade, né, nós vamos fazer isso sobre todos os pontos. Eu só vou te mostrar aqui no comecinho para você verificar certinho como faz os cantos, tá? Para não ter erro, para você não se perder e não ficar, né, para ficar bem retinho, bem certinho a nossa lateral, tá? Para ficar uma almofada bem caprichadinha, bem bonitinha. Essa almofada é uma graça, assim, que você que tem aí uma filhinha, uma sobrinha, ou até mesmo uma cliente, uma filha de cliente que é adolescente, que curte o YouTube, que curte muito rede social, né, o Instagram, tudo. Até, inclusive, a minha próxima aula, eu vou fazer a almofadinha do Instagram. Já tá uma gracinha, tá? Se você tá vendo esse vídeo e eu ainda não subi a aula, fica de olho, porque eu vou subir na sequência a aula, vou deixar um card aqui pra vocês, tá? Pra ver já na sequência a aula da almofadinha do Instagram, tá? Eu volto aqui no finalzinho pra mostrar como a gente vai fazer a nossa virada. Eu tô chegando bem no finalzinho da minha carreira. Lembra que na primeira eu pulei uma correntinha para fazer o primeiro ponto baixo, ó. Então eu vou nela, tá? Para encerrar aqui o meu trabalho, tá bom? Ó, daí ele vai ficando, ó, um cantinho bem retinho. Vou virar o trabalho e como eu fiz ali do outro lado, nós vamos fazer assim a peça toda agora, tá? Ó, no primeiro pontinho aqui, tá? Eu vou só inserir a agulha, puxo a laçada e faço um ponto baixo. E daí é só dar sequência, ponto baixo em cima de ponto baixo, até o final. E nós vamos daí fazer os 42 carreiras de ponto baixo, tá? Até o final. Aí eu volto pra mostrar, ó, porque aqui, ó, eu fiz as carreiras de ponto baixo, tá? Até o final. Aí, quando eu chego no final, eu faço um arremate, ó, de ponto baixo na lateral toda, tá? Faço a lateral aqui, ó, toda, inclusive em cima e embaixo, tá? Porque daí, na hora que for emendar, fica um acabamento mais bonitinho, tá bom? Então, eu volto já com uma cópia, né, dessa peça primeira que a gente fez aqui. Eu vou fazer uma igual, então você faça duas aí na sua casa, do mesmo tamanho, certinho. E daí eu volto aqui pra gente fazer o símbolo do YouTube em branco, antes de mostrar como que nós vamos fechar nossa almofadinha. Já volto com vocês. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, curtir, compartilhar, né? Compartilhe nos seus grupos de crochê, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos do Face. Eu tenho a minha página no Facebook, Crochê Arte da Simone. Tenho o meu Instagram, Crochê Arte da Simone. E tenho aqui o meu canal do YouTube, Crochê Arte da Simone. Se você ainda não me segue, me siga, tá bom? E eu já venho com o restante da nossa almofada, que vai ficar show. Voltando aqui, né? Terminei as 42 carreiras aqui, tá? Cheguei aqui no finalzinho e vou fazer esse barradinho aqui que eu fiz na volta toda da minha outra parte da almofada, tá? Que é o espelho dela. Então, nós vamos começar aqui agora a fazer esse barradinho lateral. Aqui, ó, bem facinho. Eu terminei aqui, né? Terminei ele aqui em cima, tá? E vou virar ele aqui, ó, na lateralzinha, pra começar a fazer essa parte lateral aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. No mesmo lugar que estava esse último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu vou dar a sequência em cada carreira aqui, ó, fica um buraquinho, tá? Em cada carreira. Em cada buraquinho desse, eu vou colocar um ponto baixo, pra gente fazer aquele acabamento bem bonitinho na lateral, tá? Ó, em cada buraquinho, eu vou colocar um ponto baixo, porque, ó, daí ele fica bem retinho aqui, ele não fica
essa parte assim que parece que tá mal acabado e tal, apesar dele tá bem acabadinho, assim ele dá um acabamento mais bonitinho, tá? Eu vou fazer a lateral aqui até o finalzinho e já retorno para mostrar a voltinha. Chegando aqui mais pro finalzinho, tá? Então, eu fui fazendo, ó, um ponto baixo em cima do último ponto de cada carreira que eu fiz aqui, tá? Vou fazer devagar para mostrar. Aí, ó, cheguei no último, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Fiz o meu último ponto baixo aqui, aí eu vou virar o trabalho, tá? E essa parte aqui, ó, é a parte de baixo, é a primeira carreira que a gente fez. Então, vou virar aqui, ó, faço uma correntinha e começo no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto, tá? Pra virar aqui, ó, pra fazer a lateralzinha, tá bom? Aí, é só seguir. Esse aqui é mais fácil de achar, porque ele já era em ponto baixo, então é mais fácil da gente dar a volta toda, tá? Então, aqui, ó, daí é só ir ponto sobre ponto, né? Você vai fazer todo de ponto baixo até até o finalzinho, tá? Dessa carreira aqui. Então, eu vou fechar ela toda de ponto baixo até o final. E depois vou virar novamente como eu virei esse, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, como ficou a nossa lateral aqui toda fechadinha. E aqui também comecei a fazer. E a gente vai seguindo aqui até o final dessa carreira, tá? Vou fazendo ela toda de ponto baixo. Aí, a hora que eu chegar na curva aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em todos. Então, vou chegar aqui no meu último ponto, vou fazer uma correntinha, vou virar e vou trabalhar toda a volta um ponto em cima de cada carreira, como eu fiz do outro lado, tá? E vou fazer isso até o final. Aqui também, eu chegando aqui, eu também vou fazer uma correntinha, vou virar e vou ponto sobre ponto até fazer a volta toda. Então, eu vou fazer isso, deixa eu pegar esse aqui que eu já fiz, eu vou fazer isso no quadrado todo, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, eu tinha terminado ele aqui, aí eu fiz uma correntinha, virei, fiz toda a lateral, um ponto em cima de cada carreira, né, que eu fiz. Aqui, cheguei na ponta, uma correntinha, voltei no mesmo buraquinho e fui um ponto baixo em cima de cada ponto baixo até o final, virei, uma correntinha, um ponto baixo em cima de cada carreira da lateral, virei uma correntinha, um ponto baixo até fechar todo. Então, eu fiz a volta toda de todos os lados, tá bom? E é isso que eu vou fazer neste daqui. Aí, nós vamos ficar com 2, tá? Aí, eu vou ensinar a fazer o símbolo, né, do YouTube, que antes da gente fechar ele, nós vamos costurar o símbolo do YouTube dos dois lados, tá? Então, eu já volto com o símbolo para vocês verem como a gente vai fazer o símbolo, tá bom? Ó, para começar o símbolo da logo no meio lá, é bem simples, tá, gente? O mais complicadinho, assim, que tem que ter um pouco mais de atenção é quando vai fazer a volta, mas aqui, ó, eu vou fazer, fiz aqui 22 correntinhas, tá? Vou fazer mais uma correntinha para subir, são 22 correntinhas, tá? Vou fazer mais uma correntinha para subir, que deu pulo aqui, essa que eu fiz mais uma, e faço aqui o primeiro ponto baixo, tá bom? Ó, então, vou fazer aqui os 22 pontos baixos, tá? Até o final. Vou fazer esses 22 pontos baixos até o final. Da mesma forma que eu fiz o início desse trabalho,
quando chega no finalzinho ali, eu gosto já de esconder o fio que sobrou no final, tá? Porque daí já fica arrematado, já fica mais certinho. Eu vou fazer 2 carreiras com esses 22 pontos. Então, da mesma forma que a gente fez com o fio vermelho, só que lá não eram 22 pontos, eram 43 mais 1, né? 44. Mas aí, pessoal, é o seguinte também. Você faz do tamanho da almofada que você tiver. Você pode comprar uma almofadinha, você pode fazer uma almofadinha na sua casa, pode fazer grande, pequena, menor ou maior do que essa que eu tô fazendo. Aí é só você fazer as correntinhas e medir em cima, tá? E vai ser assim, umas 2 carreiras a menos na hora de subir. Então, tipo, não tem muito segredo, tá? É só você fazer do tamanho que você achar melhor. Ó, aqui eu fiz as 22, como eu disse aqui, já escondi aqui o restinho do nosso fio, então eu fiz as 22. Eu vou subir ponto baixo em cima de ponto baixo na carreira seguinte, então eu só vou virar, fazer como a gente estava fazendo com o vermelho, pego aqui o primeiro ponto, faço pontos baixo, um ponto em cima de cada ponto até o final. E o fácil de fazer esse daqui é que a gente vai sempre fazer 2 carreiras iguais. Então aqui, ó, fiz a primeira e a segunda carreira com 22 pontos baixos, tá? Eu fui uma carreira de ponto baixo e vou voltar uma carreira de ponto baixo. Então, começando e terminando as 2 carreiras aqui com 22 pontos baixos, tá? Aí na carreira de cima, eu vou diminuir um ponto baixo de cada lado. Em vez de fazer 22, eu vou fazer 20 pontos baixos, tá? Vai ser uma redução para cada lado. Aí, novamente, eu faço 2 carreiras com 20 e vou diminuindo, sabe? É um triângulo bem retinho, não tem segredo, tá? Ó, então fiz os 22 aqui, vou virar. Aqui eu vou reduzir. Então eu fiz 2 carreiras de pontos baixos, então agora eu vou reduzir uma. Aqui, ó, vou no segundo, deixa eu tirar aqui. Em vez de eu vir aqui, eu vou no segundo ponto aqui, faço um ponto baixíssimo. Aí, como é lateral, eu vou fazer uma corrente e volto no mesmo ponto, tá? Ó. Ok? E vou fazer os 20 pontos baixos aqui, né? Então, eu diminuí um ponto aqui, vou diminuir um ponto na outra ponta do outro lado aqui, peraí. Ó, cheguei até o finalzinho aqui, ó, né? Fiz os 20 pontos. Então, aqui eu fiz uma redução, né? Aqui no comecinho. E aqui eu não vou trabalhar o último ponto. Então, eu já reduzi para 20 aqui. Vou voltar em cima, ponto sobre ponto, do mesmo jeito, ó. Comecei aqui no primeiro e vou fazer 20 pontos novamente. Então, sempre vão ser 2 carreiras de pontos, tá? Faz 2 carreiras, uma redução, 2 carreiras, uma redução. Então, aqui, ó, eu vou fazer 20 pontos. Tô chegando até o final aqui, deixa eu puxar um pouquinho de fio. Gente, vai ficar uma gracinha essa almofadinha. Depois eu vou fazer a almofadinha do Instagram. Do Instagram vai ficar bonitinho também, que eu vou fazer aquela maquininha, né? Parece uma máquina Polaroid. Daí a gente vai ter as 2 almofadinhas decorativas, tá? Com esse tema de rede social. Ó, cheguei aqui no final. Aqui sim eu trabalho o último ponto, né? Porque eu só reduzi aqui e aqui fica normal. Então, ó, virei. Aqui eu vou reduzir novamente. Então, ao invés de eu ir trabalhando nesse primeiro, eu vou no segundo ponto aqui,
faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou no mesmo ponto começar a minha carreira. Aí serão 18 pontos baixos, né? Até o final. Então, eu não trabalhei o primeiro e não vou trabalhar o último, que nem eu fiz na outra carreira, tá? Pra ir reduzindo, porque daí nós vamos fazer o triângulo, né? Que ele vem e vai fechando, tá bom? Vamos fazer até o finalzinho. Opa. Então, eu fiz a redução ali no começo e não vou trabalhar o último ponto baixo, né? Pra ficar já a segunda redução. Ó, vem até aqui e não trabalho o último. Novamente aqui eu vou virar, aqui na volta é sempre ponto sobre ponto, né? Não tem redução. Então, vou trabalhando, tá? Então, nós vamos fazer isso por todas as carreiras, ó, porque não tem erro, tá, gente? Então, vai ser 2 carreiras iguais, aqui 2 de 22, 2 de 20, vou fazer aqui 2 de 18, aí reduzo novamente no começo, no final vai ser 16, 14, e assim vai até a gente fazer até o finalzinho, tá bom? Já volto. Continuando aqui, né, eu fiz como a gente tinha visto antes, né, fui fazendo de 2 em 2 camadas. Então, aqui eu fiz a primeira, daí reduz 2, faz a segunda, reduz, até eu chegar nas 2 últimas aqui, que são 2 pontos em cima, tá? Agora, eu preciso fazer, não posso deixar ele assim, então eu vou ter que fazer o contorno de ponto baixo em volta de todo ele, pra deixar ele bem certinho, tá? Pra ficar bem retinho, pra gente poder aplicar na peça. Então, aqui, ó, eu terminei as 2 últimas carreiras aqui, né? Perdão, eu terminei aqui, ó, fiz a primeira, vou fazer a segunda aqui, só pra gente fechar a última aqui, ó. E fiz a segunda, aí, pronto, agora sim. Com 2 pontos baixos, né? Nós encerramos com 2 pontos baixos. Agora, ó, eu já vou virar ele na lateral, fazer como eu fiz o vermelho, né? Que faz toda a voltinha, tá? Então, aqui, ó, virei na lateral, agora eu dou uma correntinha. E vou pegando aqui nos buraquinhos, né, que ficam na lateral, e vou contornando todo ele, tá? Vou contornando e vou fechando a lateralzinha, pra ficar, ó, pra não ficar aqui todo irregular, né? Aqui fica todo regularzinho, tá? Então, eu vou fazendo, vocês vão fazendo aí conforme você vai vendo que é necessário pôr um ponto ou pular um ponto. Não tem muito regra, é mais pra deixar ele linear, tá? Pra deixar ele bem certinho, pra gente poder fazer a aplicação dele na peça, tá? Então, aqui, ó, eu vou dando a volta toda, tá? Vou fazendo aqui junto com vocês, porque daí qualquer dúvida, você vai voltando o vídeo, vai vendo. E eu vou fazer, as almofadas que eu vou fazer, vai ser essa do YouTube. E vou fazer uma do Instagram, daquele ícone, daquela logo vintage, sabe? Já comecei a fazer ela ali. Aí a próxima aula, então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue no Facebook, vai lá e me siga, que eu posto lá também, tá? Que eu vou postar as 2 aulas. Eu vou postar a aula desse daqui. Se a aula do Instagram ainda não tiver liberada, você espera uns dias e olha de novo, porque vai ser primeiro eu vou postar esse do YouTube e depois vou postar do Instagram, assim,
um dia, 2 dias depois eu posto no Instagram. Então fica de olho, porque ficou muito fofa também, ficou muito bonitinha. E as almofadinhas, né, que nem eu falei, ó, cheguei aqui na ponta, deixa eu só concluir aqui, eu cheguei na ponta, eu dou uma correntinha, viro e volto dentro do mesmo ponto que eu tava fazendo. Aí é só ir seguindo ponto em cima de ponto. Então, como eu tava falando, a almofadinha eu comprei dessas da Pernambucanas, né? Elas custam R$10, mas isso daí tem em vários lugares, elas são pequenininhas. Agora, se você quiser fazer uma almofada maior, você mesmo confeccionar a sua almofada, quiser fazer um travesseiro, é só aumentar as correntinhas. É só você ir fazendo o tamanho proporcional conforme o tamanho que você quer. Essas até do que eu tô fazendo, eram almofadas que eu já estava em uso, já tinha ela em casa e tava usando e tava querendo fazer uma capinha, né, de crochê, e agora que me sobrou um tempinho pra fazer, eu tô fazendo. Então, assim, tipo, nem precisa ser nova, porque ela vai ficar por baixo, entendeu? Às vezes você tem uma almofadinha aí na tua casa, mede o tamanho das correntinhas nela e o quanto você vai subir de carreira. Então, assim, dá pra você adaptar bem facinho, tá? Vai fazendo do jeito que você quiser. Eu vou terminar aqui a volta toda e já retorno com vocês para não ficar muito longo, tá bom? Pronto, cheguei aqui no finalzinho, tá? Eu vou pegar esse último ponto aqui e fechar com um ponto, opa, baixíssimo. Deixa eu puxar aqui que ele puxou o fio. Aí, fechei o ponto baixíssimo, olha, já ficou no formato mais certinho, né? Não fica aquela coisa desbeiçadinha na lateral. Você vai dar uma ajeitadinha, deixa ele bonitinho, né? Eu vou puxar aqui e vou deixar uma sobra de fio para eu poder costurar na minha peça, tá? Já vou arrematar com essa sobra de fio, tá? Pra eu poder fazer a aplicação na minha peça, né? Porque daí eu pego e passo essa sobra aqui, eu já passo na agulha de tapeceiro, né? Já passo aqui na agulha e já aplico ele certinho na peça, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó. Olha, eu já, da outra eu já centralizei bem, né? Eu procurei centralizar bem na peça e fixei. E aqui eu fui fixando ponto por ponto, tá? Não precisa ter muito capricho atrás, porque ele vai ficar do avesso. Mas olha, eu fui pegando ponto por ponto, tá? E costurando, que é o que eu vou fazer, né, na segunda peça. Sempre procura verificar se você tá do lado certo, tá? Se você não tá aplicando ele do lado avesso. Toma esse cuidadinho que não tem erro. Daí, ó, é só você também verifica se tá do lado certo e não do lado avesso, esse daqui também, tá? Procura o lado certinho dele e veja certinho aonde você vai fixar. Deixa eu tirar esse aqui de baixo. Certinho aonde você vai fixar ele, tá? Como eu disse na aplicação anterior, você pode, ó, já centralizei ele aqui. Você pode medir os dedos, né? Eu tô meio a olho aqui. Aí, se você quiser, você pode prender com um alfinetinho, né? Que depois é só... Opa, prendi meu relógio aqui. Só um minuto. Aí. Aí é só você ir fixando, fixar com o alfinete e depois ir costurando ele, tá? Não tem erro. Como eu já disse, né? A maioria das pessoas que seguem aqui o canal já sabe fazer crochê, já fez aplique em tapete, alguma coisa. Então você faz aí com o seu capricho, da melhor maneira que você conseguir, para ficar bem centralizado, bem bonitinho. Ó, já fixei aqui com os alfinetinhos, vou ajeitar ele bem centralizado. Aí é só você começar a costurar, ó. Deixa eu pegar aqui, isso. Pegar aqui, ó, você vai fazendo ponto por ponto, tá? Ó, vai fixando ele dentro do ponto baixo que a gente fez na última carreira para deixar alinhadinho, ó. Vai fazendo ponto por ponto, tá bom? E faz ele bem acabadinho. Depois tira os alfinetes, que daí nós vamos começar a fechar
a almofada em si, tá bom? Eu já volto, eu vou fazer esse aplique aqui igual eu fiz o outro, tá? Ó, o outro já tá aplicadinho aqui. Já volto. Pronto, terminei aqui, ó. Já fixei ela na outra parte, né? Eu já estou com as duas partes, vou fazer o arremate aqui com vocês, tá? Então, ó, já fixei. Eu vou passar o meu fiozinho aqui. Vou dar um nozinho, tá? Passar aqui, eu vou dar um nozinho. Vou passar mais uns 2 aqui pra dentro, né? Isso pra esconder o fiozinho. Aqui, deixa eu cortar, tá muito comprido. Eu vou dividir ele, separar aqui no meio, que daí eu puxo metade dele e já dou um nozinho aqui, não tem problema. Isso aqui é o avesso, vai ficar dentro da almofada, não vai aparecer, então assim pode ser feito mais tranquilo, tá? Não precisa ficar escondendo tanto o fio, porque aqui, ó, a gente vai só esconder aqui, pronto. Agora aqui eu só dou um nozinho. O primeiro nozinho nunca aperte muito, tá? Pra não ficar repuxando. Aí o segundo você dá ele um pouquinho mais apertado. E o terceiro você pode apertar, tá? Porque daí ele fica arrematado aqui dentro, ninguém vai ver, tá bom? Deixa eu tirar aqui pra eu mostrar pra vocês. Que agora, ó, viu? Tá certinho. Eu tenho as duas peças aqui, ó. Tenho as duas já com o aplique. Aqui, ó, eu vou ver avesso com avesso, tá? Pra eu começar a costurar, ó. Eu tenho as duas marcas aqui a logo, né, do YouTube de um lado e do outro, tá? Aí agora eu vou pegar essa sobra de fio aqui que eu deixei em um dos quadradinhos, né? Eu vou passar dentro da minha agulha de tapeceiro e vou começar a costurar, tá? Eu vou costurar, aqui é bem facinho, porque a gente vai costurando ponto por ponto, né? Que ó, vou unir os dois pontos, ó, dos dois avessos, tá? Pra dentro. Agora eu vou unir ponto por ponto. Você pode unir da maneira que você achar melhor. No caso da almofadinha, eu preferi unir aqui ponto por ponto, tá? Que eu vou pegar o ponto da frente e o ponto de trás e vou fechar toda a almofada. Toda não, né? Perdão. Vou fechar primeiro toda essa volta daqui, na lateral e aqui. Vou deixar aberto só aqui para eu colocar a almofadinha, depois eu fecho o restante, tá? Então, ó, eu vou fechando, ó, ponto por ponto. Tô pegando as duas correntinhas dos dois lados e tô indo, ó, pra frente e pra trás, tá? Ponto por ponto. Pegando ponto por ponto lá de trás e o da frente, tá? Ó, e vou fechando. Então, aqui, ó, não puxe muito, não aperte, né? Pra deixar ele bem, tá vendo? Tá bem retinho, bem certinho, tá bom? Eu vou fechar a volta toda, né? Deixando aberto só a primeira parte aqui. Daí eu já volto com vocês. Pronto, terminei, né? A costura na volta toda e deixei essa abertura aqui, que é onde nós vamos colocar a almofada agora. Então, agora eu vou introduzir a almofada aqui, ajeitar bem ajeitadinho, pra eu poder fechar a ponta. Já encaixei a almofada aqui dentro, tá? Agora eu vou costurar da mesma forma, fechando essa parte que eu deixei aberta, ó, a almofada tá ali dentro. Então eu vou costurar e vou fechar e já mostro ela pronta pra vocês. E ficou assim, ó, finalizadinha a nossa almofada do YouTube. Uma fofura, facinho de fazer. O acabamento ficou bem bonzinho. Se você quiser ainda passar
um biquinho, alguma coisa aqui na lateral. Isso daí vai do seu gosto. Eu vou deixar a minha assim mesmo. Eu já achei ela muito linda, muito fofa assim. E a próxima aula eu vou trazer a almofada do símbolo do Instagram, aquele símbolo vintage, tá? Então fica ligado que essa semana eu já subo a próxima aula, já estou fazendo, vai ficar uma belezinha. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo!